Seja bem-vindo aqui ao canal Mundo da História, canal este dedicado a trazer assuntos ligados à história de Moçambique, à história do continente africano e um pouco da história universal. Pretendemos com este canal trazer análises feitas de diferentes assuntos que muitas vezes são abordados na disciplina de história nas nossas escolas. E a proposta para este vídeo é falarmos sobre a Primeira Guerra Mundial, mais concretamente na questão daquilo ou da vantagem que os europeus haveriam de conseguir com a inclusão do continente africano e dos próprios africanos dentro deste evento de magnitude mundial. Então, vai deixando o teu like, inscreva-te aqui neste canal, não se esqueça de partilhar este vídeo com os seus contatos nas tuas redes sociais para que essas pessoas também tomem conhecimento da existência do canal Mundo da História. E não se esqueça também de deixar ficar a sua opinião sobre os diferentes assuntos que são trazidos aqui para si neste canal que é o Mundo da História. É importante reter o fato de que a Primeira Guerra Mundial aqui no continente africano ela só inicia quando ocorre a invasão das colônias alemãs pelos aliados aqui no continente africano. Então, ela não inicia ao mesmo tempo que a declaração de guerra que é feita na Europa. Há um momento em que as potências, essas mesmas potências europeias que estavam em conflitos na Europa, passam a puxar este conflito para as colônias ou as possessões dominadas pela Alemanha. Lembra-se que a Alemanha foi um dos principais atores nesta Primeira Guerra Mundial. Então, o Reino Unido, a França, bem como outros aliados, procuraram formas de tirar vantagem desta participação africana na Primeira Guerra Mundial, onde vamos ver que para esses aliados a vitória por si só lhes permitiria dividir todas as colônias que eram detidas pela Alemanha aqui no continente africano. E isto só seria possível porque para a própria Alemanha era um bocado difícil defender as suas posições, uma vez que o seu exército era inferior quando nós comparamos ao número de efetivos dos aliados aqui no continente africano. O nosso ponto de partida é a África do Sul, a atual África do Sul. Sabe-se que a atual África do Sul outrora fora um território sob domínio da Inglaterra, claro, depois de a Holanda ter diminuído a sua influência naquela região. Então, a África do Sul, lutando ao lado da Inglaterra, esperava que com o ataque ao sudeste africano, que hoje é bem conhecido como Namíbia, esperava anexar esse território para que fosse uma quinta província da União Sul-Africana e que, por conseguinte, este território podia ser dado de bandeja a Portugal, para que, por sua vez, Portugal abrisse mão da atual Baía de Maputo, que outrora fora designada ou considerada a Baía de Delagoa Bay, que na altura funcionava e até hoje, 2020, funciona como um porto natural da África do Sul. Sabe-se que grande parte das exportações, quer de minerais e outros produtos industrializados que vêm da África do Sul, tem como porto de saída o porto de Maputo. Então, a Inglaterra esperava entregar o território do sudoeste africano a Portugal, que por sua vez iria juntá-lo à sua possessão denominada Angola, ou seja, a atual Angola, formaria um extenso território na zona do Atlântico e, como moeda de troca, a África do Sul receberia, neste caso, a Baía de Delagoa Bay e a Inglaterra, claro, sairia vantajosa porque o porto seria de extrema importância, tal como verifica-se nos dias de hoje. Para o caso da França, a França, com a invasão do território do Camarões,
a França pretendia reconquistar este mesmo território que teria sido arrancado à força pela Alemanha a quanto do incidente de Agadir acontecido no ano de 1911. Então, para a África do Sul, neste caso a Inglaterra, muito lhe interessava a questão do controlo da Baía de Delagoa Bay. Agora que para o caso da França, a invasão ao Camarões permitiria reconquistar uma antiga posição que teria sido arrancada pela Alemanha. Então, tratava-se de um ajuste de contas quando olharmos pela perspectiva França-Alemanha. Essas campanhas para conseguir essa façanha de arrancar as colônias ou as posições alemãs no continente africano pelos aliados teria acontecido em dois momentos diferentes. Num primeiro momento, os aliados, a Inglaterra e companhia, procuraram destruir ou certificar-se de que destruíam toda a capacidade ofensiva militar da Alemanha e, em função disso, destruir os seus portos africanos. Portos esses que estavam localizados desde Lomé, no Togo, Douala, no Camarões e a Baía de Luderitz, no Sudeste Africano, que é, neste caso, a atual Namíbia, que teriam sido ocupados pouco tempo depois da abertura das hostilidades, isto aqui no continente africano. No segundo momento, os aliados já estavam dispostos a conquistar por definitivo essas colônias alemãs para que essas não pudessem servir de base para as reivindicações, assunto falado num outro vídeo aqui do canal ligado ao recrutamento da Primeira Guerra Mundial de africanos para as diferentes frentes de combate aqui no continente africano, bem como fora deste continente. Então, esses territórios, essas colônias alemãs, caso não fossem controladas, serviriam de bases para as contestações dos africanos, que até então a autoridade colonial europeia ainda estava sendo abalada. Então, era necessário dividi-las entre si para que se pudesse ter aquilo que é considerado como vitória total. Nesse caso, vitória face à Alemanha e também uma vitória face aos africanos. Como puderam perceber neste breve vídeo, a presença ou a inclusão do continente africano nunca foi e jamais tinha sido pensada em benefício dos africanos. Tudo sempre foi na perspectiva de tirar benefício ou beneficiar cada vez mais a Europa, mesmo estando mergulhada num conflito de magnitude mundial, porque os africanos de tudo fizeram, quer por sua vontade, bem como contra a sua vontade, para que esse conflito fosse vitorioso, pelo menos para o lado que saiu-se ou logrou-se como vitorioso, neste caso a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Agora, eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa questão do envolvimento dos africanos, olhando muito mais para as vantagens que os europeus esperavam tirar dessa participação africana neste conflito que é a Primeira Guerra Mundial. Eu me despeço com promessas de voltar em breve com mais um vídeo tratando de assuntos ligados à história de Moçambique, do continente africano e um pouco da história do mundo. Tchau, tchau.